1 a 7. O Senhor disse a Moisés: vingue-se dos midianitas pelo que fizeram aos israelitas. Depois disso você será reunido aos seus antepassados. Então Moisés disse ao povo: armem alguns dos homens para irem à guerra contra os midianitas e executarem a vingança do Senhor contra eles. Envie à batalha 1000 homens de cada tribo de Israel. 12.000 homens armados para a guerra, 1000 de cada tribo, foram mandados pelos clãs de Israel. Moisés os enviou à guerra 1000 de cada tribo, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar. Veja, já era o neto de Arão, já era filho de Eleazar aquele que tomou a iniciativa, que levou consigo objetos do santuário e as cornetas para o toque de guerra. Lutaram então contra Midian, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Você lembra que eu falei que os números 144.000 representam 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, igreja do Antigo Testamento e igreja do Novo Testamento. Mas o número 1000 representa soldados que saíram para a batalha. E o que o texto lá em Apocalipse 7 diz é que esses passaram pela tribulação, pela grande guerra. Esses que passaram pela grande guerra no dia do juízo de Deus. E aqui está falando de um juízo. Lá Deus mandou Moisés extirpar os midianitas. É ali uma analogia do que iria acontecer nos últimos dias, na volta de Jesus, o pagamento pelo que os ímpios praticaram contra o povo de Deus. Em síntese, 144.000 representam o povo de Deus que estaria sendo reunido para a última grande guerra, em que Deus estaria dando a vitória sobre os midianitas, ou seja, todos os ímpios que investiram contra o povo de Deus. É por isso que o número 144.000 existe em Apocalipse. Igreja de Deus do Antigo Testamento, Igreja de Deus do Novo Testamento, e 1000 representam soldados que estariam batalhando no último e terrível grande dia do Senhor, o juízo de Deus sobre essa terra. Agora eu quero dizer, tanto os que estiverem vivos na ocasião, quanto aqueles que serão ressuscitados, vão fazer parte dessa grande batalha, e só eles vão resistir ao último e terrível grande dia. Eu quero encerrar então aqui com uma síntese do que nós aprendemos. Primeiro, os 144.000, eles não se contaminaram com mulheres, ou seja, eles não toleram a imoralidade, a idolatria e não são coniventes com o pecado na igreja. Os 144.000, de acordo com Apocalipse 3, eles são servos, e a mesma expressão que aparece para a grande multidão que estaria servindo perante o Senhor. Eles são servos de Deus aqui na terra e serão servos de Deus no céu. Os 144.000, eles guardam os mandamentos de Deus, de acordo com o que está em Apocalipse 12:17. Guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Eles têm a paciência e a fé. Quarto, os 144.000, de acordo com o que está em Apocalipse 7:3, eles serão selados na testa. Eles são propriedade exclusiva de Deus. Eles estão protegidos nos momentos finais da história. Querido, querida, eu quero dizer aqui para você uma coisa. Nós concluímos que os 144.000 são um número simbólico que representa a Igreja de Deus, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, que estará de pé, resistindo àquele terrível e último grande dia de juízo, que Deus estará dando a paga a todos aqueles que infligiram sofrimento em todas as épocas da humanidade contra os filhos de Deus, contra os santos de Deus. Nós concluímos aqui também que esse grupo que foi visto aqui na terra, os 144.000, são a Igreja de Deus dos últimos dias, do fim dos tempos, aqui na terra. Mas João viu os 144.000 como uma grande multidão que ninguém podia contar, como a Igreja de Deus de todos os tempos no céu. Querido, querida, nós estamos sendo chamados para uma batalha.
Dos 144 mil participarão quem está realmente disposto ou disposta a seguir a Jesus sob o preço que for, sob o custo que for. Os 144 mil serão compostos não por quem sabe cantar, ou quem tem boa memória, por quem é solteiro, ou por quem não participou de alguma... Não, nada disso, esquece isso, isso é tudo falatório, é especulação, é blá 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 do povo que fica utilizando esse método de impressionismo. O que a palavra de Deus diz, querido, querida, é que o povo de Deus, em todas as épocas da humanidade, sempre teve o mesmo perfil de comportamento. São pessoas que resistem à imoralidade imperante ao redor. São pessoas que não aceitam a idolatria, quer seja pagã, quer seja religiosa, com aparência de cristianismo. Eles são firmes na palavra, eles são enraizados na palavra. A palavra de Deus diz que os 144 mil, a grande multidão, eles estão servindo a Deus aqui na terra e continuarão servindo a Deus por toda a eternidade. Mas a palavra de Deus diz também que esses 144 mil, a igreja de Deus aqui na terra de todos os tempos, é perseguida pelo inimigo. E o inimigo vai intentar contra a sua vida. Mas a Bíblia diz que eles guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Esses são um povo selado, com o selo de Deus de propriedade. Um selo de Deus que é evidenciado pela sua fidelidade à guarda dos mandamentos, inclusive o sábado. Esse povo de Deus é um povo diferente.